Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 19, para vocês do sexto ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o esporte chamado frescobol. Bem, gente, o frescobol, apesar de ser popular, né, um dos esportes mais populares de praia, porque ele pode ser realizado em diversos espaços e principalmente, né, nas praias, tá? Porque nós temos muito espaço para jogar, para se locomover sem jogar a bolinha em ninguém, né? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte, tá? Vamos ver como ele é jogado, quais instrumentos, quais aparelhos eles são utilizados e como que ele foi criado. Vamos olhar um pouquinho também sobre a sua origem. Acompanhe-me nessa viagem e vamos lá. Criação do frescobol. Bem, gente, sobre a história do frescobol, tudo indica que ele seja uma derivação da prática do tênis de praia. Pois bem, gente, na década de 1950, né, um arquiteto bem conhecido chamado Caio Rubens Romero Lira, ele costumava jogar tênis com amigos na praia de Copacabana, uma praia bem famosa no Rio de Janeiro, né, uma das praias mais famosas do mundo, inclusive, né? Então, e esse arquiteto ele teria encomendado uma raquete de fabricação de madeira, de modo que essa raquete não fosse corroída pela maresia, né? Como acontecia com as raquetes tradicionais. Então, se ele pediu uma raquete de madeira para substituir as raquetes tradicionais, que elas são feitas com aqueles fios de nylon trançados, né? Mas tem pedaços de partes de metal para servir de suporte para esses fios. Então, a raquete de madeira ela não ia ter esse problema de enferrujar na praia. Bem, gente, nos anos 80, né, nos anos de 1980, meados dessa década que tiveram início algumas competições locais de frescobol. Então, o primeiro circuito nacional nessa modalidade só ocorreu em 1994, ou seja, 14 anos praticamente, né? E ficou constituído como um marco, né? Uma vez que esse circuito passou por diversas localidades e fez com que os praticantes interagissem. Quem acompanha um pouquinho as minhas aulas nesse projeto do Camais, né, sabe que nos diversos estudos de esportes que nós fazemos, às vezes os esportes eles nascem dessa forma, como uma brincadeira descompromissada e que vão ganhando adeptos e chega uma hora que tem tanta gente que gosta daquilo que eles acabam se juntando para criar a regra fixa e disso vão nascendo competições, federações e aí em diante vai, né? Bem, gente, a partir de então, federações estaduais foram formadas no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo. E juntas, né, essas federações elas organizaram o primeiro congresso de frescobol, de onde saíram as regras gerais que norteiam esse esporte atualmente. As partidas de frescobol, elas são jogadas sempre com jogadores de uma mesma equipe, que podem escolher entre 4 modalidades diferentes, tá? A modalidade livre, né, que eles precisam manter a bola em movimento aéreo durante o maior tempo possível, tá? E aí a segunda, a velocidade, né, a modalidade veloz, que a partir de um tempo dado, por exemplo, 1 minuto, né, uma dupla deve rebater a bola o maior número de vezes possível. Tá, esse deve ser um tanto mais difícil do que o livre e bem mais cansativo também, né? E vamos lá para os outros tipos de outras formas de jogar o frescobol. A terceira é a radical. A bola deve ser mantida aérea durante todo o tempo da apresentação e os atletas devem atacar de maneiras diferentes. Então, ou seja, isso já... Se um era o tempo de jogo,
né? O segundo tipo era velocidade e esse aqui agora você precisa fazer alguns movimentos diferentes, por isso que ele se chama radical, né? E o quarto tipo é para especialistas. Ao se apresentar, né, a dupla elege o especialista em ataque e o especialista em defesa. O especialista em ataque deve executar os movimentos de modo bastante diversificado e, como em outras modalidades, deve manter a bola no ar o maior tempo possível. O custo, gente, para praticar frescobol, né, não significa participar de competições, mas o custo de um par de raquetes de madeira e de uma bolinha de plástico ou aquela borrachinha que pula bastante, ele é bastante baixo, gente. Então, frescobol é um esporte mais acessível, né, o que permite que a maior parte das pessoas possam jogar, né. E vamos falar sobre os benefícios, né? Contrariando o baixo custo ao alto benefício da prática. Por ser uma prática de intensidade moderada e de longa duração, ou seja, ela é uma atividade física que a gente pode levar entre 20 minutos a mais tempo jogando tranquilamente, né? Ela aumenta a nossa capacidade cardiorrespiratória, além de fortalecer a musculatura dos membros, né? Principalmente braços e pernas. Tá? Mas uma coisa bem interessante que eu gostaria de lembrar, né, pessoal, é uma coisa que ocorre com jogadores de tênis, muito com jogadores de tênis e provavelmente com jogadores de frescobol também, né? Jogadores de tênis, eles utilizam muito tempo um braço. E eu já passei treino de musculação, quando eu trabalhava com musculação, para um jogador de tênis, né? E ele precisa fazer uma série extra de musculação com um braço que ele não utiliza. Se ele faz uma série de peso com o braço que ele utiliza, que ele bate na raquete, o outro braço ele vai fazer duas, para compensar, né, para um braço compensar o tanto de trabalho que esse braço exerce aqui. Normalmente eles têm um braço bem mais forte do que o outro, imagino que um jogador de frescobol também. E a raquete, né, pessoal? Pô, a raquete ela pode ser feita de madeira e de outros materiais também, como polímeros. São fibras de vidro, carbono, aramida. São materiais leves e bem resistentes, né? São mais resistentes do que muitos metais e, ao mesmo tempo, bem mais leves também. Bem, gente, o tamanho mais comumente encontrado de uma raquete é o de 45 centímetros de comprimento, né, por 21 de largura, tá? E o seu peso deve estar entre 300 gramas a 400 gramas. Tá? Não muito leve e não muito pesado. E a bola, pessoal? Tá? Uma bola esfera, uma esfera oca de borracha, né? Vazia por dentro, pressurizada, com peso em torno de 40 gramas, né? E um diâmetro de 5,7, quase 6 centímetros. Qualquer cor pode ser utilizada de acordo com a preferência dos jogadores e com a organização do evento. Tá bom, pessoal? Então, são bolas que nós estudamos em diversos esportes que muitos materiais eles precisam de equipamentos caríssimos e com muita tecnologia envolvida, né? Uma bola de golfe precisa de muita tecnologia para ser feita. As modernas bolas de futebol e dos diversos esportes, elas são caras porque elas têm materiais novos, tecidos tecnológicos. A bola moderna é até interativa, né? A bola se comunica com um satélite, sei lá, por exemplo. Mas a bola de frescobol não. É essa bolinha de borracha, bastante boa para pingar e que a gente pode jogar na praia sem risco de grandes prejuízos caso a gente acabe perdendo uma. Então isso que é muito interessante, né? Bem, gente, para quem tem alguma dúvida, para quem tem alguma curiosidade de como esse esporte funciona, como que é a dinâmica desse jogo, né? Então, assista uma reportagem sobre o frescobol no Rio de Janeiro e uma curiosidade interessante, que é a arbitragem pode ser feita com um radar. Clique na imagem, né, para assistir a reportagem e também outras curiosidades sobre essa modalidade, sobre o frescobol.
Bem, gente, como a atividade para a aula de hoje, né? Agora que vocês conhecem um pouquinho mais sobre esse esporte, né? Ele é um esporte bem interessante porque ele é oriundo, ele é descendente de um esporte que nós conhecemos como aqueles esportes com redes divisórias, né? Ele parece um tênis jogado na praia, por exemplo, mas ele não tem uma rede, mesmo tendo alguns fundamentos bem parecidos. Tá bom, pessoal? Então é um esporte muito interessante de jogar. Eu já vi muita gente jogando na praia. E o que é interessante, se você está no campo, se você está num parque, também muita gente é adepta dessa cultura, dessa modalidade também. Então, espero que tenham gostado de conhecer mais uma modalidade esportiva. Respondam as questões sobre o frescobol propostas nessas atividades. E tenham todos vocês uma ótima semana.